E a OAB decidiu acelerar os trâmites para a elaboração de um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A entidade já tinha aberto um procedimento na Comissão de Estudos Constitucionais, integrada por juristas como Sepúlveda pertence, para estudar o assunto. Segundo a coluna social da Folha, o tema estava sendo tratado com cautela. A prisão de Fabrício Queiroz, no entanto, fez com que ele subisse um degrau nas prioridades da entidade. A OAB agora se prepara para ouvir as 27 seccionais, num sistema de consulta que também foi adotado quando a entidade decidiu apresentar pedido de impeachment contra o então presidente Michel Temer, em 2017. A decisão final caberá ao plenário do Conselho Federal, formado por 81 integrantes, 3 de cada estado e o Distrito Federal, que são eleitos diretamente em cada unidade da federação. A deliberação deve ocorrer em agosto, quando o Conselho deve voltar a se reunir de forma presencial, caso a epidemia do coronavírus esteja controlada. Vamos falar então sobre isso? Augusto, queria saber de você o que achou dessa movimentação aí da OAB, aproveitando o caso Queiroz para dar um empurrãozinho aí nos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, Augusto. Em matéria de peso político, a OAB tem o tamanho tem o mesmo. O mesmo peso que a UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, né, amestrados. Devia ser o NEA, porque é amestrada pelo PCdoB, no caso há muitos anos. A OAB virou um partido político, né, sem importância, eles só pensam nisso. Eles têm uma pauta imensa a tratar que tem tudo a ver com a figura do advogado, com o exercício da profissão do advogado. A OAB deveria moralizar o exercício da profissão em vez de impedir que seja moralizado. A OAB não permite que os advogados, ficou em guerra, né, contra os que queriam saber de onde vinham o dinheiro recebido pelos advogados de corruptos presos pela Lava Jato, os honorários deles, vinham, evidentemente, do dinheiro roubado. Se você é advogado de um ladrão, ele vai te pagar com o que roubou, evidentemente. Então, não pode. Também não permitiu nem que o rapaz lá que tentou matar o presidente Bolsonaro, que não permitiu que fosse averiguado quem é que pagou o advogado dele, que não cobra pouco. Então a OAB não fica brava quando você diz que os advogados formados pelo PCC para servir a essa organização criminosa, eles levam para dentro da cadeia celulares e drogas. Claro, eles foram formados para servir aos criminosos, e é o que eles fazem. Nada disso interessa ao OAB. Agora a OAB vai agir contra um advogado que, por ter sido advogado Bolsonaro, né, o Rossef, ele agora vira inimigo. Então agora eles se interessam pela questão do exercício da profissão, mas a OAB fica pedindo impeachment para conseguir 5 colunas do noticiário jornalístico, que sabe que, como lembrou bem o Paulo Marinho, que é um homem inteligente, não existem condições nem políticas, nem legais para você tocar o impeachment agora. Não existem. Mas a OAB fica se metendo nisso. Ela tem um presidente, né, eleito indiretamente, né, ninguém vota, não são os advogados que votam, não. Votam para eleger os delegados que vão indicar o presidente. E o presidente, Felipe Santa Cruz, ele se gaba de ter sido eleito por quase todos os estados, unanimidade. Tal. Voto indireto, ou eleição assim, unanimidade desse tipo, o Saddam Hussein conseguia, o Partido Comunista da China consegue, aí é fácil. Diga aí, Zé Maria. Eu acho que a OAB está caindo no mesmo erro que o sindicalismo caiu, que é a história de se distanciar demais dos seus representados e passar a achar que é dona do mundo, que pode intervir em tudo, né? Está neste momento fora do tom.
não é o pensamento médio dos advogados de todo o país que sustentam economicamente a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB conseguiu constitucionalizar parte do seu regimento, né, do Estatuto do Advogado, e conseguiu também legalizar, porque aprovou na Câmara dos Deputados legislação que dá aos advogados prerrogativas especiais. E o que acontece? Com um presidente e com a diretoria que está distante da base dos advogados, fica artificial. Eu aprendi por aqui que um verdadeiro líder, ele lidera não com ideias exclusivamente dele, mas com a média. Se ele não liderar com a média de pensamento de todos, ele é um líder artificial e vai cair. A Ordem dos Advogados do Brasil não adianta imaginar que seja salvadora do mundo. A Ordem dos Advogados do Brasil foi criada, é mantida e existe para defender as prerrogativas dos advogados. E, às vezes, luta bem com isso e tal, e tem que ser assim. Se meter em política partidária, se meter em defesas que não são defesas do advogado, quer dizer, é um caminho para o brejo, um caminho para o buraco, por mais estruturada legalmente que esteja a Ordem dos Advogados do Brasil. A estrutura é tamanha que todo advogado do Brasil, ele é obrigado a pagar a mensalidade da ordem, né, a anualidade. Se ele não pagar, ele não pode exercer a profissão. Eu não acho isso constitucional. A Constituição diz que ninguém é obrigado a pertencer a nenhuma associação. E nesse caso da Ordem dos Advogados do Brasil, é obrigado a participar desta associação, a não ser que você não queira exercer a sua profissão de advogado, né? Então, eu acho que há um divórcio entre a atual diretoria, o presidente, em vários sentidos. Mas esse é muito mais forte. A Ordem dos Advogados do Brasil só entrou em ações assim quando havia uma certa unanimidade. Então, como instituição civil, em nome do país, não é o caso, não há clima, todo mundo sabe disso. E a OAB está batendo nisso aí para desgastar a imagem do presidente. Isto é política partidária, sectária, e não um pensamento médio da OAB. Você, Fiuza? Vitor, a OAB é a nova CUT, né? Digo, a CUT, depois, como disse o Zé, né, depois de cair na tentação de, enfim, derivar do sindicalismo para o partidarismo, né, um partidarismo panfletário, né? Então, a OAB, de fato, ela conspira, né? É uma entidade que conspira. Inclusive, ela está conspirando mal, porque se ela quer derrubar o presidente, está muito cedo. Está muito cedo para já fazer esse movimento, né? São maus conspiradores. Mas não é só o Bolsonaro o objeto do desejo deles, não. O Temer também. A OAB também estava naquela conspiração fajuta, né? Baseada numa delação do Joesley Batista, que depois foi desmentida. Foi, aliás, homologada de maneira estranhíssima, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Fachin, assim, rapidamente, né? Com base nenhuma, tanto que era ali um pastel de vento e o Joesley acabou preso, né, naquela história. A OAB estava nesse concurso aí, estava em alguns outros, né, tristes momentos aí da história, como, por exemplo, a criação do fundão eleitoral, que foi uma... Isso eu realmente não me conformo que o Brasil tenha engolido essa, porque o Mensalão e o Petrolão foram sendo montados ali insidiosamente, com aquele escudo do Lula, né, enfim, do progressismo e tal. Os caras fizeram um truque e enganaram muita gente. Agora, depois de tudo desmoralizado, veio, né, já com empreiteiros presos, né, veio aquela ideia proposta pelo PT, auxiliado com subsídio da OAB, para proibir. E era uma bandeira ética, senhoras e senhores, isso. Proibir a doação de empresas, porque eles estavam querendo que acabasse aquele negócio do poder econômico, né? Influenciar a eleição. Imagina, em diversas democracias saudáveis do mundo, a empresa pode doar.
né? Só que aqui no Brasil, as empreiteiras, o Lula vendeu o Brasil para as empreiteiras, aí fica ruim. E aí a OAB estava nesse capítulo também, desse famigerado fundão eleitoral, que foi constituído a partir da proibição da doação de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. A OAB atuou aí também algumas vezes contra a Operação Lava Jato, né, tentando aí criar suspeições naquele episódio dos hackers, né, aquela muamba lá que foi considerado jornalismo investigativo, né, aquele material todo embelezado, né, aquela coisa horrenda. A OAB estava nessa lá também, tentando criar suspeições contra a Operação Lava Jato, que é o maior banho de justiça que o Brasil já levou, e, infelizmente, né, um cenário no qual a OAB ficou do lado errado, né, sendo uma instituição que deveria defender o direito.